né, com a qualidade que tem o seu elenco, né, capacidade individual de cada jogador. Além da irregularidade, em termos práticos, por que o atual campeão chegou na reta final nessa situação? Para o torcedor entender, nós separamos 3 possíveis pecados capitais do Flamengo nesse Brasileirão. O desempenho contra as equipes que estão no G4, pontos perdidos para aquele pessoal que está na parte de baixo da tabela e também a campanha no Rio de Janeiro. Como visitante, somou mais pontos, 34 contra 31, além de ter mais vitórias fora do Maracanã, 10 contra 8. No estádio, inclusive, perdeu do São Paulo, quem os adversários diretos pelo título. E para fechar, computando partidas contra Ceará, Fortaleza e Atlético Goianiense, foram 13 pontos perdidos e apenas 5 ganhos. Um time que quer ser campeão não pode deixar tantos pontos para trás como o Flamengo deixou. E aí chega no final da competição, né, precisando muito, né, de pontos e que ficaram todos lá atrás com as equipes lá embaixo da tabela. Assim como nas grandes novelas, o final do Brasileirão para os rubro-negros está gerando muita expectativa. Restam 3 capítulos e o perdão pelos pecados capitais só virá com o grito de campeão. Pensa na secação hoje. Acho que o maior problema do Flamengo é a expectativa. É a expectativa. É o emocional. Não, veja só. A expectativa que é criada nesse time, que é um time campeão do brasileiro, campeão da Libertadores, basicamente o mesmo, ainda que tenha trocado de técnico, o que é muito relevante, ainda que esse ano seja um ano de pandemia e o Flamengo perca o apoio da sua torcida, sim, que faz muita diferença. Que faz muita diferença. Mas, enfim, a expectativa gerada por ter esses jogadores no time é que o Flamengo, e pelo que já fez, é que o Flamengo atropele o campeonato. E não vai ser assim todo ano. Sim. Não vai ser assim todo ano, não dá para ser campeão na terceira rodada. O normal é que o Flamengo chegue às últimas rodadas. O que aconteceu foi anormal. O Flamengo tem que chegar às últimas rodadas brigando, passando dos 70 pontos, que é quando um time pleiteia o título. E o Flamengo tem 65, faltando 3 rodadas. Né? E isso está dentro da normalidade de um grande time do futebol brasileiro. Agora, quando eu falei do emocional, assim, hoje o Inter entra em campo. O Inter, vamos lá, tudo, né, conjecturas. Vence o Sport, abre os 4 pontos. Já dá uma balançada no Flamengo, não dá? De tipo assim, vamos ter que suar de novo para tirar a diferença, né? A pressão vai para o outro lado. Agora, mais do que secar hoje, ligar o secador, o Flamengo tem que pensar em ganhar do Corinthians primeiro domingo e vai ser um jogo difícil pro Flamengo. O Corinthians está entalado, o Corinthians tomou uma goleada esse ano pro Flamengo na estreia do Mancini ou no começo de trabalho do Mancini. Tomou uma goleada pro Flamengo ano passado quando o Carille foi demitido no Maracanã, né? O Corinthians está engasgado, mas é claro que o time do Flamengo é melhor do que o Corinthians. O Flamengo tem que pensar em ganhar depois do Internacional, e isso é fundamental, e o Flamengo tem que ganhar na última rodada do São Paulo. Esses 3 jogos o Flamengo tem que ganhar e depois pensar em secar, ver o que acontece. Né? Mais importante do que secar hoje é ganhar os seus compromissos. Não, e mesmo sem secar, aí vamos para o outro lado. Se o Inter não ganha hoje do Sport, o Flamengo já vai para o jogo contra o Corinthians com outro emocional, porque aí a diferença se mantém de um ponto. Eu acho que se o Inter vence, o jogo do Flamengo contra o Corinthians tem um peso psicológico muito grande. Se o Inter abre os 4 pontos, o Flamengo sabe que, mesmo vencendo o Corinthians e que o Inter tropece frente ao Vasco, o Inter chegaria no confronto direto com a vantagem do empate. Ou, pior, se o Inter vence, o Flamengo sabe que o campeonato pode acabar na próxima rodada. Sim. Né? Então, assim, tem um componente psicológico muito grande. Certamente. O resultado... A gente falar sobre o jogo do Flamengo contra o Corinthians sem o resultado do Inter hoje, assim, claro que a gente pode avaliar time, tudo, escalação, mas é completamente diferente você saber o resultado de hoje, fazer uma análise sabendo o resultado de hoje e sem ter esse resultado. Ontem a gente deu uma conversada sobre a situação da escalação do time, né, com a volta do Diego Caio, do Rodrigo Caio.
and do Rodrigo Caio, and do Diego. Foi uma mistura dos dois. Bololô do Os dois voltam. Os dois voltam. E aí, o que ele vai fazer? São várias eu alternativas. Já temos alguma sinalização Eu aí? acho que ele vai deixar o Diego. Eu acho que ele vai deixar o Diego no meio de campo com o Gerson e vai deixar o Arão na zaga com o Rodrigo Caio. Eu acho que ele vai fazer isso, Lofredo. O que você acha? Não, veja só, a ideia inicial dele foi Rodrigo Caio, Arão, Diego e Gerson. Essa foi a ideia inicial e ele escalou. Só que o Rodrigo Caio machucou no início no início da avaliação dessa ideia dele. E ele colocou o Gustavo Henrique, que se saiu bem. Sim. Se saiu bem. Então, por isso que é a dúvida. Por isso que gerou a dúvida. Porque se o Gustavo Henrique tivesse sido mais ou menos... zagueiro. Exatamente. É que é zagueiro, posição. é alto, tem uma boa bola aérea. Então, se ele não tivesse ido bem, e ele foi melhor até do que ele vinha indo com a camisa do Flamengo, não teríamos essa discussão. Mas me parece que a ideia é retornar para a ideia inicial. Rodrigo Caio, William Arão, Diego e Gerson. Que foi fundamental para esse crescimento do Flamengo, a entrada do Diego no meio de campo e o William Arão na zaga, pela saída de bola. O Flamengo passou a ter uma saída de bola limpa, né, com o William Arão e com o Diego na primeira função ali do meio de campo. Diga-se, se ele tivesse jogado assim a carreira toda, vou dizer um negócio para você. Tá se reinventando o Diego nessa posição, porque o Gerson tá jogando mais avançado e o Diego na primeira posição. Como o Flamengo vai precisar ganhar, o Flamengo tem que ganhar todas agora. Eu acredito nessa escalação, a volta do Rodrigo Caio, o William Arão também na zaga e o Diego no meio-campo ao lado do Gerson. Confronto direto na luta contra o rebaixamento hoje no Castelão.